E é interessante porque a gente tem isso na internet às dezenas, né? Tanto de um lado quanto do outro. Né? Às vezes a pessoa acha que um lado é violento e o outro não, e a gente vê os dois lados sendo violentos. Quem começou ou não quem começou, não importa, o interessante é acabar com isso, né? Não importa mais quem começou. Igual quando a mãe da gente falava assim, ó, vai abraçar o amiguinho. Não quer saber, né, quem começou a briga, mas vai ter que acabar ali com a discussão. O nosso estudante aqui de Direito, nosso Leonardo, a mídia, ela vai usar isso de forma política ou ela vai trazer isso de uma maneira de, como nós estamos fazendo aqui, né? Debater o assunto? Ricardo, tudo é política, né? Tudo é política. Agora, o que é justamente isso. Parece você que tudo mesmo é um pacote. Rindo, você mesmo não acredita no que você está falando, tudo é política, tudo é política. A mídia, toda a mídia é política. A CNN pode usar política, a Jovem Pan, o Brasil 247, todos os veículos têm uma linha editorial e todos os veículos eles se posicionam de certa forma. E isso está corretíssimo. Inclusive nos Estados Unidos é até mais explícito, né? Nos Estados Unidos... Mas você precisa politizar tudo. A CNN se coloca hoje um cachorro faz um cocô no tapete do bolsonarista, vira política. Isso acontece justamente por conta da violência política e da polarização, né? E aí a gente tem que pegar e destrinchar também a conjuntura. De novo, desde 2013. Conversa em botequim. Não, estou dizendo assim, para você continuar. Eu quero te interromper, como o Jô Soares. Não interromper, mas interrompendo. Não, pode falar. Porque é o seguinte... a gente fala que a polarização é ruim. Eu não acho que a polarização é ruim. O ruim é o descabimento, é a falta de educação, é a imoralidade. Sim, nós sermos polarizados, política. Extremos, não tem problema nenhum. É normal. O problema é a imoralidade. Você não vê isso? Não, a violência política. E isso a gente pode pegar desde 2013. Então, de novo, não existe violência política, existem pessoas violentas. Não, mas é a mesma coisa o racismo. Aí eu discordo em partes também. Não acredito que existam só pessoas racistas. Eu acredito que existam instituições racistas. Eu acredito que existem partidos políticos racistas. Eu acredito que existem empresas racistas. Eu acredito no racismo estrutural. Empresas são feitas por pessoas. Partidos políticos são feitos por pessoas. Então, nominalizar o racismo como se fosse algo abstrato, eu acho que é afastar a culpabilidade individual daquela pessoa. O que eu quero dizer tanto do racismo quanto da violência política é que mesmo nós não sendo pessoas violentas politicamente ou homofóbicas ou machistas, a gente pode reproduzir comportamentos homofóbicos, a gente pode eventualmente reproduzir comportamentos machistas. Perfeito. Então, quando eu digo estruturalmente, é nesse sentido. Não que eu seja machista, que você seja machista, mas a gente pode eventualmente, ao longo da nossa vida, com certeza, em algum momento, a gente foi machista. Isso não nos faz machistas propriamente dito. Então, nesse sentido que eu quero dizer quando eu digo estruturalmente. Agora, eu acho que é muito complicado essa violência política. A polarização em si, não. Porque nos Estados Unidos é polarizado, aqui é polarizado, na Europa é polarizado. Ela é inevitável. Tanto que, nas últimas pesquisas, o Bolsonaro e o Lula cresceram nas pesquisas e a terceira via caiu. Porque desidrata, é natural. Conforme vai chegando a eleição, as pessoas começam a optar por uma das duas alternativas que ali estão. Né? Então, eu não vejo a polarização de forma propriamente perigosa, mas eu vejo a violência política que chegou num nível absurdo no Brasil, isso desde 2014, quando o Aécio não reconheceu a derrota legítima à presidenta Dilma Rousseff, e até então, depois com o impeachment, com a prisão do Lula, a gente começou a acirrar demais os ânimos e o debate político ficou muito violento, até por conta da patota de extrema-direita alimentada pelo seu grande líder Jair Messias Bolsonaro. Isso é uma inverdade, mas enfim, você gosta de trazer umas inverdades e eu respeito as suas inverdades. Shelp, você falou uma coisa bem interessante. Você falou assim, cara, a gente está no primeiro turno. O que estão fazendo com o Ciro, essa pressão toda, não é uma falta de educação, não é uma imoralidade para quem gosta do Ciro? Para quem justamente não quer nenhum nem outro? Olha, eleição é um jogo bruto, né? Tem que lembrar disso. Então, assim, dentro da legalidade, o que o PT está fazendo com essa pressão, inclusive... Mas Shelp, vamos lá, de novo. Eu não falei legalidade, eu falei imoralidade. Não é uma imoralidade para os candidatos, para quem acreditou no Ciro, para quem acredita nas ideias do Ciro. De repente o cara fala, agora eu quero mais, vou aqui apoiar, vou para Paris. Você entendeu? O que você vê isso? Não é legal. Legal, tudo é legal. Agora, tudo é discutido, tudo vai para a primeira, segunda, terceira, quinta instância, vai para o Papa. O Gol tá mandando até carta para o Papa agora. Agora, a imoralidade de você acreditar num candidato e ele no meio do caminho desistir.
Bom, mas ele não desistiu. Pois é, mas a pressão é para que ele desista. A pressão é para que ele desista, essa é a estratégia do PT. O PT está querendo bater a carteira do apoio político no Ciro Gomes, né? Olha, essa mesa faz milagres, meu amigo. Não, mas não é milagre. Aliás, o Ciro Gomes falou essa semana, né, que o PT bate a carteira. Estou só usando uma metáfora aqui, porque o PT, de fato, está tentando fazer com que as pessoas que prefeririam votar no Ciro Gomes passem a votar em Lula já no primeiro turno como uma espécie de voto útil. Ale, de novo, você não acha imoral o pessoal da América Latina, né? Todos os vermelhos da América Latina lá, desiste Ciro. E aí? De novo, eu acho uma imoralidade, não para a política, não para o jogo, mas para quem acreditou no Ciro, né? Até para o próprio Ciro, estão colocando ele como um fracassado, um falido. Eu acho uma incoerência esse tipo de atitude, porque a democracia, quando tem um sistema de 2 turnos, é justamente para que seja assim. No primeiro turno, você possa manifestar seu voto naquele que você acredita, sem olhar a pesquisa, não importa o índice. Se eu for ficar olhando o índice de pesquisa para decidir em quem eu voto, eu não preciso de propaganda eleitoral, eu só ponho pesquisa como forma de propaganda e vou votar com base nisso. O que importa é que as pessoas manifestem o voto dela com o que elas realmente acreditam. Num segundo turno, se acontecer do seu candidato não ir, você desvia daquele que você gosta menos. Mas fazer um movimento de se desqualificar outras candidaturas que são legítimas, que estão aí disputando, e que, diga-se de passagem, tem preparo. O Ciro, em que pese a falta de desempenho dele, parece uma pessoa até preparada e tem índices aí que demonstram que foi um bom gestor público também. Mas você utilizar, então, uma campanha de migração de voto útil para descredibilizar uma outra candidatura legítima, me parece que isso não é democrático. Me parece que isso é incoerente com quem defende democracia, fala que a gente tem que combater um governo que é ditador, é isso e aquilo, e eu tenho atitudes práticas que eu também não estou priorizando ou respeitando a democracia na sua forma mais plena. Então acho ruim o movimento, acho que não se ganha nada com isso, acho que o jogo tem que ser jogado cada turno no seu momento e com as suas regras. Gregor, juntando tudo isso, né? Você vê que a gente trouxe a Janja, né? Em vez de ir pra rua, trouxe os amiguinhos, né? Trouxe a Anitta, trouxe o sei lá, ó, como é que o outro lá, o Chico Buarque, Caetano Veloso, juntando com Desiste Ciro, juntando com pesquisas que dão uma diferença de 16 pontos, né? De uma pesquisa para outra. O povo brasileiro, de forma comportamental, você acha que se influencia com isso? Ou seja, eu mostrar, olha, a Anitta vai votar em mim, ou olha, o outro candidato lá, o Zezé de Camargo vai votar em mim. Isso traz mais apoio, isso influencia, a pessoa olhar o que a gente chama de aprovação social, né, o gatilho da aprovação social. Isso acaba matando, desidratando, trazendo aqui agora o Léo, os outros candidatos para que realmente polarizem em 2, para que esses 2 tenham mais chance? Eu acho que atrapalha bastante. Por isso que era proibido os showmícios, né, para que isso não acontecesse. Os artistas têm um poder muito grande de não transferir voto, mas dar uma induzida num caminho, às vezes, que o artista acredita que é o melhor, né? Que nem sempre é o melhor. Então, esse momento é um momento, acho que teria que ser um pouco mais visto também com uma certa cautela também. Acho que como é que é? A questão jurídica talvez tivesse que ter uma presença maior. Eu praticamente sou contra. Eu acho que artista é artista, tem que fazer a sua arte. Shelp, olha que interessante. As pessoas falam muito de analisar o candidato e os seus feitos. E é o que menos a gente está vendo. A gente está vendo a população não, alguma parte do jornalismo. Olha que interessante, é algo que Goebbels fez isso lá atrás na Alemanha nazista, que é o seguinte: pegue problemas sociais e cole como esse problema fosse de tal candidato. O Léo até fez um negócio assim, isso como pensa o seu candidato da extrema. E aí você disse ainda, olha, deram um tiro na bandeira do PT ou do Lula. Você não acha que, e o nosso psicanalista aqui vai entender isso muito bem, a minha provocação, você pegar fatos isolados, porque são fatos isolados, e querer grudar isso nos candidatos, seja ele o A ou B? Olha, Ricardo, é claro que existem fatos, existem atitudes violentas por parte de apoiadores de Lula. E a gente pode lembrar aqui em 2018, por exemplo, aquele episódio em que um vereador do PT empurrou um manifestante ali contra um caminhão. Agora, a gente vendo os fatos das últimas semanas, últimos meses,
eu acho que é uma concentração maior de eventos violentos por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E isso se deve, a meu ver, em grande parte, um grande incentivador para isso é o discurso que o presidente tem em relação ao PT ou ao Lula. Olha, Lula foi presidiário, esteve preso, né? O PT esteve diante de foi o maior escândalo conhecido de corrupção do país. Tudo isso é verdade. Agora, demonizar o adversário e demonizar os apoiadores, como está sendo feito, não é nada bom. A gente teve já um assassinato por motivação política, por motivação de apoio aí, de divergências políticas. Divergência, no caso, nem foi, né? Porque o sujeito foi lá no aniversário do outro, sem nenhuma provocação, e cometeu o crime. Então, assim... Chefe, seguinte, temos que cortar, porque olha, o papo estava tão bom que o negócio passou assim. Por isso que eu falo, e o outro chama o Bolsonaro de genocida e miliciano, quer dizer, eu acho que nenhum dos dois precisava atacar pessoalmente e atacar o que foi feito.